Olá, olá a todos. Hoje vamos falar um pouquinho sobre vitaminas. Pronto. Então vamos aqui só aguardar um pouquinho. Tem gente aí chegando. Rosário, um beijinho. Lourdes. Um beijo, Lourdes. Faz tempo que não te vejo. Neide. A Ana também tá por aqui. Sandra. Ótimo. Pronto, hoje vamos falar... Olá, Ana. Ana Sofia, uma querida. Vivi, um beijo, Vivi. A Vivi é uma amiga de infância que tá sempre por aqui. Saudades. Tô esperando que ela venha me visitar. Vamos ver. Pronto. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre vitaminas e eu até quero tirar aqui algumas dúvidas, porque tenho recebido muitas perguntas. Sandra, boa tarde. Adriana também. Adriana estava com saudades de ti. Sei que trocamos aqui um horário e acho que aqui desorientaram-se os nossos encontros. Ótimo, olha, minha amiga querida está dizendo que vem. Então, é assim, eu queria conversar com vocês sobre uma questão das vitaminas especificamente para os bariátricos e para aquelas pessoas que normalmente fazem vitaminas e não são bariátricos. Doina, um beijinho para ti também, tá chegando por aqui, seja bem-vinda. Então, vamos aqui conversar um pouco de algumas coisas interessantes. Primeiro, é extremamente importante pensar que quem é bariátrico vai ter uma necessidade de vitaminas aumentada. Aumentada por quê? Porque não consegue pôr na sua alimentação tudo que precisa. Então, não há hipótese aqui. Temos que fazer as vitaminas. As vitaminas são para complementar aquilo que a gente não consegue comer. Mas existem, assim, algumas especificidades que são importantes a gente ter em consideração. O bariátrico vai precisar de tudo, igual que uma outra pessoa que não seja bariátrica, tá bem? Obrigada pelos coraçõezinhos, eu gosto muito. Igualmente, uma pessoa que não é bariátrica também tem necessidade de fazer vitaminas. Por exemplo, a Viviane que tá aqui, teve alguns probleminhas de saúde, ela tá muito bem, mas também precisa fazer vitaminas, precisa suplementar. Por quê? Porque a gente não consegue se alimentar de forma tão adequada que não precise nenhum suplemento. Precisa, porque hoje a gente come cada vez menos vegetais, cada vez menos frutas numa alimentação normal e cada vez menos saladas. Quando as pessoas comem muito na rua, no restaurante, na hora do almoço, porque trabalham e tem um refeitório, muita gente, não são poucas, hein? São muitas mesmo as pessoas que não comem saladas por ter medo de que não foi lavada, que não comem uma série de legumes porque quase sempre é da mesma forma. Muitas vezes são muito cozidos, são feitos de uma maneira que acaba se perdendo muito desses nutrientes e acabam comendo pouca fruta. Quem é bariátrico, em geral, tem um consumo de fruta bom. Por quê? Porque ele busca o doce através das frutas, o que é ideal. Isso realmente está muito bom. Mas, de qualquer forma, a gente precisa aqui aumentar um pouco a quantidade desses nutrientes como tal. Então, tem assim, ó, ácido fólico é importantíssimo para o bariátrico. Ácido fólico, igual que é importante para a gestante, por causa que quando está grávida, tem que fazer suplementação de ácido fólico, o bariátrico precisa de ácido fólico numa quantidade mais alta do que muitas vezes dizem lá nos valores do laboratório quando mede o ácido fólico no sangue. Então, é extremamente importante, tá bem? Ácido fólico tem que estar alto. Vitamina do complexo B também tem
que ter uma alta quantidade, sobretudo a vitamina B12. Quando se corta o estômago, bem seja com o sleeve, bem seja com o bypass, que fica assim o estômago pequenininho, não vai estar sendo absorvida parte do complexo da vitamina B12. E por quê? Porque quando tu corta o estômago, a gente corta uma parte do tecido que vai fazer, que tem um fator intrínseco, que se chama assim, que vai fazer a absorção da vitamina B12. Então, essas pessoas vão ficar, ou esses bariátricos, vão ficar com deficiência porque não conseguem absorver a vitamina B12 adequadamente. E aí, o que acontece? Acontece uma anemia pela deficiência da vitamina B12. Então, é uma anemia que leva a uma hemoglobina baixa, mas não é só a falta de ferro, é a falta da B12. Por isso, olá, a Ana Maria também, por isso é importante que a gente aqui considere uma quantidade alta de B12. E muitas vezes no suplemento se põe uma quantidade bastante alta porque suplementa, complementa a parte que não é absorvida. Então não é para se assustar quando a vitamina B12 está alta, ok? Joana, Aline, seja bem-vinda. A Zélia, um beijinho para ti. A Patrícia também está por aqui, a Marta. Então é bem importante que a gente assim considere essa situação, tá? Hoje eu trouxe aqui para fazer com vocês, eu vou preparar inclusive a vitamina aqui, para a gente poder conversar um pouquinho. Rolando também, seja bem-vindo. E vou aqui diluir, preparar e mostrar para vocês, tá bem? Então, vejam bem, voltamos aqui para quem está chegando agora. Tem algumas vitaminas que são super importantes, que a gente precisa mesmo tomar no suplemento. Quem faz outros tipos de vitaminas que não são para bariátricos, por exemplo, tem uma paciente das Ilhas e o médico dela mandou ela tomar Centrum. Centrum não dá, não chega a compensar a necessidade dos nutrientes, ok? A gente tá até falando aqui um nome comercial, mas é isso mesmo, não chega a compensar. Então, aqui é necessária... Olá, as que estão chegando agora. É necessário a gente complementar. Só Centrum não serve. Ah, mas eu me sinto muito bem. Se sente muito bem enquanto tem reserva, tá bem? Quando as reservas começam a baixar, a gente começa a ficar decaída, então pensa que é fraqueza, ou pensa que tem uma anemia por si, ou tem cansaço e falta de memória, ou seja, uma série de detalhes que acontecem pela deficiência desses elementos. Então aqui é bem importante ter em consideração o ácido fólico que a gente falou, e o ácido fólico, os valores normais no laboratório dizem assim, entre 5, 4 e 8, tá bom? Não, a gente quer em cima de 10, tá? Fora do rango. Exatamente, Sandra. A Sandra tá comentando uma coisa bem importante, veja bem. E aqui é chato, mas eu tenho que dizer isso. O médico mandou também fazer o Centrum por ser mais barato. Então, na realidade, o barato aqui sai caro. Por quê? Porque o Centrum não tem as vitaminas adequadas para o bariátrico nas quantidades adequadas. Aí você pode me dizer assim, eu tomo 2 Centrum. Pronto, 2 Centrum acaba sendo mais caro, ok? Então, essa é a perspectiva que tem que ter aqui essa noção. Não sai e não funciona bem. Outra coisa, mais para frente a gente consegue... Vitor, seja bem-vindo. O Vitor é um paciente muito querido meu, que estava na praia num dia maravilhoso, e eu disse para ele que ficasse na praia, que eu teria ido também, para ele aproveitar, mas ele está aqui. Seja bem-vindo, Vitor. Então, olha, a Sandra está tomando a Bariliquid, a vitamina que é a líquida que eu vou mostrar aqui, e está dizendo que está se sentindo muito, muito melhor. Lu, um beijinho para ti, também está aqui. O Vitor faz a WLS primo da Fit4Me, isso mesmo. Então, quando a gente faz as vitaminas, a gente tem que buscar as vitaminas que sejam adequadas ao bariátrico, ok? Por quê? Porque sim, tem a quantidade adequada. E agora eu vou lhes contar uma coisa aqui interessante.
No Brasil, e fala do Brasil porque o Brasil está muito avançado em muitas coisas, tem vitaminas para vender lá e tem vitaminas ótimas, mas no Brasil não é permitido ter mais de 100%, ou seja, do valor total do VRD ou do VDR, ou seja, do valor de recomendação diária para as vitaminas. A Anvisa, lá que é o órgão quem fiscaliza, não permite aumentar, salvo uma ou outra vitamina que pode ter um pouquinho mais. Então, às vezes a gente vê assim, que tá tudo muito bem, a vitamina tá ótima, tem várias marcas. Eu não vou citar marcas aqui porque não é esse o objetivo. Olha, e já comento aqui o que a Luciana tá comentando. E então, o que acontece? Tem uma que é muito conhecida, chama Belt. A Belt é uma boa vitamina, não há nenhum problema nisso, mas não dá para tomar uma por dia. A recomendação daquela é tomar 4 cápsulas. 4, para chegar na recomendação. Então, às vezes, as pessoas estão a comprar, e falo isso porque eu tenho muito paciente que também é brasileiro, ou que é brasileiro e vive cá, ou que está fora e acaba encontrando e faz consultas comigo, online, e então é difícil às vezes a gente mostrar para o paciente, porque essas vitaminas não são más, são boas, só que tem que seguir a quantidade que diz lá, mas às vezes as pessoas nem leem o rótulo. Então a vitamina é boa e tudo, e acham que até mais econômica, ou tá muito bem que tomar uma por dia, mas uma por dia não chega na quantidade. Então tá lá que em uma tem tanto, mas para alcançar o valor tem que tomar 4, ou então põe o valor completo com a quantidade de 4 cápsulas, ok? E esse é um problema. Esse é um problema porque então não é tomar uma. E às vezes fazemos isso sem querer, porque a gente nem percebe. Então tenham cuidado simplesmente de entender isso. Aqui eu tenho alguns comentários que eu queria falar convosco e eu quero mostrar para vocês como é que eu gosto de fazer, por exemplo, a Body Liquid. A Body Liquid é uma vitamina que foi desenvolvida por nós, justamente para ter uma alternativa aos pacientes que não conseguiam fazer outras. Tem outras 2 no mercado que são mais conhecidas, que uma é a WLS Primo, que comentou o Vitor, que ele faz, e a outra é a Bariatric, que é uma vitamina que já tem mais tempo, que tem também mastigável e tem em cápsulas. Então, o detalhe surgiu porque eu tinha muitos pacientes que não toleravam nenhuma nem outra, e justamente nessa fase inicial não toleravam nenhuma e ficavam mal. Então a gente acabou desenvolvendo essa, que tem sim as quantidades nesse frasquinho, tem tudo. Ai, doutora, eu não gosto do sabor. Olha, se fosse caramelo, ia ser caramelo. Se é vitamina, é vitamina. E vos garanto que dentro do que é vitamina, com o que tem dentro, nas quantidades que tem, tá muito boa. Vitamina B12, ou todo o complexo B, é uma vitamina de cor amarela, que tem um sabor muito pungente, muito pungente. Então é dificilíssimo adaptar esse sabor. E aqui eu considero, foi feito N provas, muitíssimas. E garanto-vos que está bastante bem para o sabor tão pungente na quantidade que temos que ter de vitamina B12. Então isso é algo importante. Mas eu vou aqui mostrar para vocês como é que eu gosto de fazer. A Sandra disse que com a Bariatric está se sentindo muito melhor. A Luciana comenta, que Bariatric dá melhor, ela com as outras ela enjoava. Pronto, e tá indo tudo bem. A Patrícia comenta que mostrou para a médica dela, para a cirurgiã dela, e ela disse logo que sim, que era indicada. O Vitor também comenta que é ótima, que recomenda, e é agradável e é complexo, sim, Vitor, de acordo. E eu vou mostrar aqui para vocês, já vou mostrar um pouquinho como é que a gente... Helena, também seja bem-vinda, Helena.
Eu tenho aqui uma Helena, ela não comentou nada, mas ela me comentou a mim que ela não gosta muito, e é completamente entendível, que inclusive deixou de tomar. Mas eu quero ainda comentar para vocês que tem aqui outras coisas que são importantes para o bariátrico. Biotina é importante, o selênio dentro dos minerais é importante, o ferro e o cobre também são aqui importantes, e vos peço, evitem vitaminas que tenham flúor. Flúor não é bom. Flúor trabalha de outra forma no organismo, nós já temos flúor, suficiente flúor. Quem entende e gosta um pouquinho, a Gui está comentando que a recomenda, que também acabou com as dela, que já terminou, e acho que isso aqui está muitíssimo interessante que a gente considere vitaminas que não tenham flúor. Tratem de evitar flúor mais do que é necessário, ou seja, a gente usa flúor, a água já é fluoretada, que isso é péssimo para a nossa saúde, mas pronto, isso é uma questão, nem vou dizer filosófica. Nós já temos flúor no creme dental, já temos flúor que é aplicado nas crianças, e isso aqui nem sempre é o que pensamos, ok? Então, evitar esse tipo de consideração. A maior parte das vitaminas tem flúor. A Body Liquid não tem. Eu tirei o flúor eu não quis colocar o flúor na composição. A primeira composição que foi estudada, pensávamos que seria conveniente. Não, nós retiramos e não tem flúor, e nenhuma vitamina que eu vou trabalhar tem flúor, ok? O flúor não se deve fazer. Mas, por exemplo, então, ácido fólico, complexo B, tem que ter valores altos, porque nós absorvemos muito pouco, a absorção fica diminuída. E aqui é importante também entender que muitas vezes até temos casos em que se sobem as enzimas hepáticas, que podem ser pelo próprio recipiente das cápsulas, quando são cápsulas, ou com situações muito individuais que isso pode acontecer porque eu estou metabolizando a gordura que eu estou queimando durante o processo da perda de peso na cirurgia bariátrica, tá bem? Então, isso é um detalhe aqui importante. Depois, tem que entender assim, que todos os pacientes que estão operados de cirurgia bariátrica fazem omeprazol, esomeprazol ou qualquer tipo de protetor gástrico. Normalmente é o esomeprazol ou o omeprazol. O que acontece? O Rolando está comentando aqui que ele provou... o Rolando está comentando aqui que ele provou diluída em água e é suave, mas em suma é top. Exatamente, que dá para fazer. Olha, já que estamos falando disso, eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Aqui eu tenho um copinho, tá? É um copinho que eu gosto muito, que tá com gelinho, e tem meio copo, porque o copo é pequeno. Tá? Aqui eu tenho um copo grande e eu tenho um copo pequeno. Esse aqui é um copo pequeno, tá bem? É um copo pequeno. Eu vou abrir aqui a vitamina e vou mostrar para vocês. Quando se faz a Body Liquid, e aqui sim vou falar da Body Liquid, como é óbvio, não é? Mas porque é para provar e para mostrar para vocês, é importante agitar que não fique nada aqui no fundo, porque elas, como vêm assim na caixinha, pode ficar o depósito cá embaixo. Se ficaram de cabeça para baixo em algum momento, o depósito às vezes fica aqui. Não, tem que agitar bem para não ter depósito. A gente abre, como qualquer outra vitamina, abre. O cheiro não acho nada mal. E nós vamos misturar. Ai, perdoem. Nós vamos misturar. O que acontece? A vitamina tem cor de chá. Ela não tem pintura, tá bem? Não tem colorante. Tem cor de chá. Com gelo, assim. Esse meio copinho assim. Dá 2 dedos, porque o copinho aqui é abauladinho. Pronto, assim. E o que a gente faz? Toma assim geladinho, fica ótimo. Já vou tomar. Assim, não fica com um retro sabor forte. Se eu vou misturar com sumo, posso usar, Fátima, um beijinho, posso usar com sumo também. O melhor sumo para misturar é de ananás. Aquele de ananás com pau, vital, ananás, fica muitíssimo bom, ok? Dá para fazer.
E assim, ela pode ser consumida sem nenhum tipo de problema. Nenhum tipo de problema. O que acontece? Fica geladinho, fica docinho. Se eu deixo na boca, o sabor fica muito mais suave. Se eu misturar em mais água, eu vou tendo o sabor por mais tempo. Então, isso, ananás e coco, isso mesmo, Rolando. Quem não gosta do sabor, dilui assim e um pouquinho. Ah, doutor, mas eu não posso tomar tudo de uma vez. Vocês estão vendo, eu tô tomando um golinho, vou tomar outro golinho e vou tomar outro golinho. Ok? Então, a ver, não fico com retro sabor na boca. E quando tá gelada, muito melhor. Muito melhor porque o frio atenua os sabores doces. E ela não é muito doce, não. Então, dá para tomar? Dá. Sabe quem é que tem tomado essas vitaminas? Alguns ciclistas. Alguns que fazem desporto, ok? O Ironman, tem um amigo que fez o Ironman, tomou. Então, isso aqui é importante ter essa possibilidade. Uma pessoa que não é bariátrica pode tomar? Tem quantidades muito altas de vitaminas que não é desenhado para uma pessoa que não é bariátrica. Eu não sou bariátrica. E então, hoje eu não devo tomar minhas vitaminas, as outras. Por quê? Porque eu tenho aqui, estou fazendo uma carga. Vai me fazer mal? Não vai me fazer mal. Por quê? Porque elas são, a maior carga que tem é de uma vitamina hidrossolúvel, que é do complexo B, que é o que tem a maior porcentagem. Não vai me causar nenhum tipo de problema, ok? O que acontece quando a gente faz? A urina, em geral, fica mais amarela. Não é a castanhada. A urina castanhada, eu tô com um nível de desidratação importante. Ficar mais amarela tem a ver com os suplementos, porque eles dão um resíduo amarelado na urina. Então, esse é o detalhe. Agora, tem que ver a quantidade que eu tô urinando. Se eu urino muito pouquinho, eu tô desidratado. E é muito comum no paciente bariátrico, ok? Então, peraí. Fica muito boa tomar assim com gelinho. Não há problema nenhum. Pronto. Então, para vocês terem noção que essa é uma alternativa fácil, vocês viram, em 4 goles deu para terminar esse tantinho. Não fica retro sabor nem nada. Fátima, quem é que está a comercializar essa vitamina ou a Apobari, que pode ligar diretamente para a Apobari, depois eu posso colocar aqui o telefone do senhor José, ou pode ligar diretamente para mim. Também se despacha através daqui, sem nenhum tipo de problema, e se manda em casa e tudo. E se quiser, na Apobari também tem. Então, para comentar para vocês que... Ô, Aninha, prova lá, mulher. Prova lá que você vai gostar. Então, aqui, vale entender que essa necessidade aqui é extremamente importante. Não dá pra gente ficar sem. O complexo B, essa aqui tem uma quantidade... O complexo B e o magnésio são elementos que têm que ter uma quantidade alta. O tipo de mineral a gente consegue sim buscar, que sejam mais quelados ou menos quelados, isso sim dá para trocar e essa é uma decisão depois importante que se tome. Mas, principalmente quando eu tenho complexos que eu compro à parte, ok? Então, outra coisa, essa vitamina não tem uma quantidade altíssima de ferro. Por quê? Porque o bariátrico que faz anemia precisa suplementar ferro. Ou sim, ou sim. Ou é uma mulher que está tendo um sangramento muito grande, coisas específicas, ou é alguém que tem anemias de frequência, ou já tinha anemia antes mesmo de fazer a cirurgia e tal. Então, vai ter que suplementar ferro. Por isso, colocar muito na vitamina não é bom, porque não é todo paciente que precisa suplementar ferro, que é uma situação que pode acontecer, sim, mas o ferro é um dos elementos mais irritantes para o processo digestivo. Ok? Então, a gente vai... Quem precisa de ferro vai ter que suplementar. Quem não precisa, com a alimentação que tem e pouca, e com a suplementação da vitamina, a gente consegue aqui dar muito jeito. Ok? Pronto, depois o que eu queria comentar para vocês? Vitamina D.
Vitamina D nos complexos normalmente não tem uma quantidade muito alta. Então, muitas vezes a gente suplementa à parte. Por quê? Porque não é toda a gente que tem deficiência. E eu tenho vários bariátricos que não têm deficiência de vitamina D, mas tenho imensas pessoas que não são bariátricas, inclusive, que também têm deficiência de vitamina D. Então, tem que se ajustar. Exatamente, a Sandra está a comentar que o ferro já estava baixo antes da cirurgia e tem de suplementar. Claro que tem de suplementar. E até tem pacientes que não têm ferro baixo, não tinham ferro baixo antes da cirurgia. Na cirurgia tinha o ferro normal, mas agora num processo de menopausa, um sangramento exagerado, estão necessitando fazer suplementação e aporte diferente. Não é anormal, isso é completamente normal. Mas se a gente coloca um complexo vitamínico cheio de ferro, a pessoa não vai nem à casa de banho, porque o ferro que se usa para isso, nos complexos, normalmente é sulfato ferroso. E aí a gente tem que buscar outro tipo de ferro. Outro tipo de ferro muitas vezes não dá para pôr nem na líquida, nem na vitamina em cápsula, porque ele choca quando é feito como multivitamínico. Então, colocar 15 miligramas, 18 miligramas é quase que máximo. Não se põe muito mais do que isso, ok? Então, isso é importante ter essa noção. Pronto, o que mais que eu queria comentar para vocês aqui de importante das vitaminas? Depois é assim, como a gente faz, que eu estava comentando antes, o omeprazol, esse tipo de coisa, então vai diminuir o ácido clorídrico no estômago, que é necessário para poder absorver a vitamina B12, ok? Então tem que entender essa situação, que aqui faz uma diferença importante mesmo, importante. Jennifer, olá, a Jennifer, estive falando com ela ontem, e aqui eu tenho uma pessoa que eu tenho que dar uma palavrinha, que é a Ninim. A Ninim é uma paciente minha, queridíssima, lá de Caracas. E aproveito para dizer aqui que nós estamos com o coração na mão, Ninim, acompanhando tudo o que está acontecendo na Venezuela, tudo o que está acontecendo aqui. Tem muitos portugueses que têm família na Venezuela e sabem o que está acontecendo lá. A Venezuela, para mim, foi... eu nasci no Brasil, mas a Venezuela é a minha casa. Eu amava aquele país e tive que sair de lá. Então, estamos sentindo muito o que está passando com a Venezuela agora. Então, só aqui fazer um parênteses, porque a Nininha é uma querida e eu tive com ela bastante tempo lá. Então, e seja bem-vinda, Nini. Aqui a gente fala de cirurgia bariátrica. Sim, a Nini está dizendo, te quero, graças mil, eu sei que eres mais que venezolana. Sim, é verdade e de verdade que me enche o coração, e a gente sofre muito com tudo que está passando. Aqui a gente vê as notícias todo o tempo, temos acompanhado os amigos que estão na Espanha e tudo, e assim Nini, que está subindo de peso, pode parar, venha para cá que faço as lives em espanhol se precisar, mas eu sei que você me entende perfeitamente. Se precisar, vamos fazer aqui uma consulta, porque não pode ser isso. Já te colocamos em cintura outra vez. Não te preocupe, escrevemos e falamos no privado. Um beijo no coração. Então, é assim, é bem importante para que a gente mantenha essa suplementação. Aí me perguntam assim, doutora, mas isso é de por vida? É de por vida. Depois, há um momento que a gente até consegue estabilizar um pouco mais e quando seja necessário, a gente troca as vitaminas. Não é só porque temos essa daqui que é a melhor. Não, tem muita vitamina boa, tem muita vitamina que a gente pode fazer. Às vezes a gente até troca e faz suplementos à parte, mas dependendo da necessidade. No processo inicial, e o processo inicial é assim, até que a gente tenha estabilização do peso, deve ser feito toda a suplementação. É de por vida? É de por vida. Mas depois eu posso alterar, depois eu posso trocar, depois eu posso alternando com outros tipos de suplementos, mas é importante aqui, é fundamental que seja feita a
reposição, ou melhor, a suplementação adequada no processo inicial, porque eu não como o suficiente. O bariátrico não consegue nem comer, nem absorver. Quem tem um sleeve é porque não tem a quantidade, não consegue. Outros, que é restritiva e mal absortiva, porque absorve muito mal. Mas a parte disso, esse fato que eu comentei, independente da cirurgia, o paciente usa omeprazol em quantidade e por um largo período do tempo, que a gente nem gosta que use tanto tempo, mas às vezes é necessário. Então, ele vai ter uma diminuição da absorção do complexo B e vai ter uma diminuição na tolerância às carnes. Por isso que, muitas vezes, a gente quer que o paciente utilize uma enzima digestiva para poder comer carne. Por quê? Vamos lá. Quem é que digere a carne quando vocês comem? Quando a gente come a carne, é o ácido clorídrico. Se eu tenho um elemento que eu estou tomando que diminui a produção de ácido clorídrico, o que acontece? Diminui a digestibilidade da carne. Então, as pessoas não é todos vocês, todos, não tem exceção aqui que me diga, doutora, eu tenho dificuldade com a carne. Não tem exceção não, toda uma exceção é a regra, não é? Eu tenho uma paciente que ela come de tudo, come todas as carnes desde um princípio. Sempre come bem, pronto. Eu acho que é uma decisão e que ela se esforçou também em comer. Mas 98% das pessoas têm dificuldade na digestibilidade da carne. Então diz que quando come carne fica pesado, se sente mal. Mas não é que se sente mal porque sim, se sente mal porque está tomando um protetor gástrico que tem diminuição da produção de ácido clorídrico, porque diminui a bomba de prótons, que é o H do ácido clorídrico. O ácido clorídrico tem um símbolo que é HCl. Ácido clorídrico quer dizer os prótons, o hidrogênio mais cloro. Então, quando eu junto isso, eu formo ácido clorídrico, que é quem digere a carne. Então, carne e todas as proteínas, ok? Portanto, o paciente precisa ter uma proteína pré-digerida, por isso que a gente fala da proteína isolada, para poder ter proteína, porque senão não consome. E até muitos pacientes assim me perguntam e dizem, quanto que eu preciso comer de proteína? Isso, Sandra, já falamos. Já vou te comentar. Então, quanto que eu preciso comer de proteína? De proteína, a gente precisaria mais ou menos umas 60 gramas, era ótimo. Sabe quando você come 60 gramas? Não consegue comer no início. Então, a gente tem que suplementar. No início se faz o forte mel, aquelas coisas, os suplementos que o povo não gosta. Depois se faz a proteína whey. Depois a gente consome o ovo, a carne, o leite, os iogurtes, as bebidas vegetais. Dá para consumir proteína dos vegetais, sim senhora, e dá para fazer, mas precisa comer leguminosas e alimentos que tenham mais proteína, para a gente poder chegar em 60 gramas. E não é fácil, por isso tem que suplementar. E se ainda, com isso e tudo, temos essa dificuldade aqui da produção de ácido, se torna um pouco mais complexa conseguir absorver essa proteína toda. Então, por isso que eu sempre falo que tem que manter o exercício para não perder a massa muscular, tentar fazer a proteína para compensar e assim por diante. Partindo do princípio que se 100 gramas de carne me dá 20 gramas de proteína, que isso é um dado importante, que eu gosto que o meu paciente saiba disso, quer dizer que, eu não tenho 100 gramas de proteína num bife, eu só tenho 20 gramas num bife de 100 gramas. Se estão comendo 40 ou 50 gramas de bife, só tem 10 gramas de proteína. E é difícil comer as 40 gramas ou as 50 gramas de um bife no início. Então, estão entendendo por que é necessário fazer jogar com mais coisas? E isso faz toda a diferença, ok? Então, é bem importante a gente ter essa noção para poder aqui comer melhor e fazer toda essa situação aqui mais eficiente. Então, a Sandra aqui comenta que ela já toma omeprazol, já tomava antes de cirurgia e ainda não me disseram que parasse. E vai fazer 2 anos de cirurgia no dia 8 de agosto. Então, já com esse tempo, Sandra, aqui se não há crise, se não há dor de estômago, se não há acidez, se não há refluxo, tudo isso
já podemos falar com o doutor, no caso, para tentar começar a diminuir, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Aqui é importante ter essa noção para que a gente realmente curta isso e possa orientar da melhor maneira possível, ok? Por quê? Porque realmente aí acaba ficando muito tempo. Karen, seja bem-vinda, a Valentina também, Paiva também, a Érica, um beijinho, Érica, tá por aqui. Pronto, então essa é uma situação que a gente pode fazer aqui perfeitamente para melhorar essa questão da digestibilidade, então, efetivamente, das proteínas. O que se pode usar também? As enzimas digestivas. As enzimas digestivas se tomam antes de comer, ok? Antes de comer. E aí, a gente vai conseguindo atenuar e melhorar muito dessa situação do aproveitamento aqui, efetivamente proteico, de você ter uma proteína um pouquinho mais alta. E não descuidar. Então, quem tem restrição da proteína, que não consegue tomar no shake, não sei o que, ou no batido, que não gosta, dá para fazer como um molinho por cima da fruta, dá para fazer nas panquequinhas, em vez de pôr algo em pó, por exemplo, a gente usa como se fosse o leite em pó. A gente usa a proteína misturada com a água, o ovinho, em vez de pôr leite, põe água e põe o ovo. Dá para pôr leite? Dá. Mas a proteína tem que ser isolada e a gente não consegue, ela vai ser a matéria, vamos dizer assim, como se fosse a farinha. E a gente consegue usar a proteína em pó, que já se aumenta um pouquinho. Dá para fazer umas panquequinhas pequenininhas e tomar no pequeno almoço. Claro, não consegue fazer grande quantidade. Então, a gente consegue fazer 2 panquequinhas agora, depois deixa outras 2 para o lanche. Então, a gente consegue, de uma forma ou de outra, compensar essa parte proteica, ok? Mas recomendando e falando o porquê das vitaminas, então, que o ácido clorídrico, além de impedir a absorção adequada do complexo B, da vitamina B12 especificamente, assim, também tem essa dificuldade da proteína. E foi por isso o gancho aqui de falar da proteína nesse momento, tá bem? Então, é bem importante ter essa noção. Outra coisa, zinco. Zinco é uma coisa que é necessária, selênio é necessária, tudo, mas com o passar do tempo, depois que o paciente já está comendo de tudo, eu recomendo que façam as nozes, que façam a castanha do caju, a castanha do Pará, que tem mais selênio, assim por diante e tal. No zinco, tem que comer mariscos, tem que comer algo de frutos do mar. Deve-se consumir esse tipo de alimento porque nos ajuda aqui a subir a absorção e ter uma absorção mais adequada de zinco. Então, é importante ter essa noção que faz aqui uma diferença enorme, enorme. O cálcio, quando há deficiência de cálcio, temos de suplementar muitas vezes à parte, ok? E quando se vai dosar o cálcio, tem que ver efetivamente o cálcio no sangue sempre tem valores normais, ok? Então a gente vai depois, se tem alguma deficiência, aí se conversa com o endocrinologista e se vai dosar na urina e assim outras situações que aí se precisa pensar, ok? Que daí a gente tem que dosar também, por isso que se pede um hormônio, por quem faz as análises, o doutor sempre pede, e às vezes vocês não têm muita noção do que é o paratormônio, que ele trabalha junto com o cálcio, com a vitamina D, porque quando esse valor está muito alto, quer dizer que eu estou tirando cálcio do osso para pôr na circulação, para manter os níveis adequados. O cálcio vamos dizer, um mineral que a gente tem abundante no corpo. Em todos os ossos nós temos muitos ossos no corpo e nós temos muito cálcio nos ossos. Então, quando há uma deficiência ou tem o paratormônio alta, o valor da paratormona alta, é porque está tirando cálcio dos ossos para pôr em circulação, porque eu tenho aqui algum elemento que está muito acidificado o meu metabolismo. O acidificado metabolismo não quer dizer que eu tenha consumindo coisas ácidas. Não é isso. É que o próprio metabolismo faz com que o pH do sangue fique um pouquinho mais baixo. E isso já serve para alterar todo o metabolismo. Então, é necessário aí revisar esta parte e tentar compensar aqui, ver o que está acontecendo. Às vezes é porque a vitamina D está muito baixa. E aí é só repor a vitamina D e a situação se regulariza.
E pronto, e vemos o que estamos fazendo na alimentação. Tem pessoas que depois de ser bariátrica acham que o importante é só comer a proteína. Então, só vão comer a carne e não comem os vegetais. Os vegetais têm uma fonte enorme de um cálcio que é extremamente importante. A gente não tem só cálcio no leite, tá? Essa é uma coisa que a gente aprendeu de criança, que o cálcio é branco e está em coisas brancas. Não é assim. Não é assim. Eu tenho muito cálcio nos espinafres, eu tenho muito cálcio em vegetais de cor verde escura, nas couves, nos espinafres, que tem uma absorção, inclusive, a gente chama biodisponibilidade muito boa. Então, eu preciso aqui me orientar. Eu tenho uma pacientinha que eu se lembro dela muito. Nós estávamos assim naquelas dietas ainda no pós-operatório, na terceira fase, quarta fase, que estavam comendo um pouquinho de cada coisa. E ela me diz assim, ai doutora, isso aqui é comer tão pouquinho, é tão pouquinho que vai se comer disso, eu nem faço. E aí ela comia só a carne e o arroz, ou a carne e a massinha, ou a carne e a batata. E não comia nada dos vegetais. E é justamente isso que a gente não pode fazer. Mesmo sendo pouquinho, eu preciso consumir, porque os minerais que tem ali, a biodisponibilidade é diferente. Tá? Então, olha só, como a gente fez a vitamina aqui, só lembrando, por quê? Porque passou um tempo, eu não tenho retrosabor nenhum agora na boca. E eu tomei isso aqui já faz, 20 minutos que a gente que mais ou menos tem falando, ok? Então, é importante ter essa noção. Quem toma da garrafinha diluída durante todo o tempo, rolando que tá por aí, rolando ao pôr em toda a garrafinha, eu vou ficando com o sabor mais tempo na boca. Por quê? Porque eu tô tomando. Por um lado, quem gosta, toma mais água, o que é um dos objetivos dessa vitamina C líquida e diluível. Quem não gosta, faz assim, curtinho, e faz geladinho, fica ótimo. Não precisa tomar água para tirar o sabor da boca, ok? E volto e repito, se fosse caramelo, não ia ser vitamina, né? Pronto. Então, quando também a gente fala do ferro aqui, a reposição que é feita por via oral, dependendo do tipo de ferro, ele vai ter uma absorção variável, tá bem? Então, às vezes a gente tem que usar doses altas, é só me recordando aqui que eu não sei se tinha falado do ferro. E tem outra coisa importante que eu queria comentar para vocês. Eu tenho vários pacientes que querem voltar a ser mãe, que fizeram a cirurgia, que tiveram já um filho ou não tiveram nenhum filho, mas querem ser mães. Então, querem ficar grávidas. Podem ficar grávidas depois de serem bariátricas, sim. Não há nenhum impedimento, não há nenhum problema que a criança vai nascer deficiente em vitaminas e minerais. Nada disso, ok? O que se faz? Se complementa, provavelmente sempre de acordo com o obstetra ou o ginecologista que está acompanhando essa gestante, se faz a vitamina bariátrica mais a vitamina de gestante. Qual que é o único detalhe que a gente tem que ver? Se a quantidade de vitamina A não sobrepassa a dose requerida. Por quê? Porque a vitamina A, ela sim poderia ter algum tipo de toxicidade para o bebê, ok? Em quantidades altas. E é a única coisa que assim tem de importância para se comentar. Mas, normalmente, nessas doses, a quantidade total fica boa. Então, não precisam se preocupar mais do que isso, mas isso é sempre levado junto com o obstetra ou ginecologista e nós da nutrição, que a gente cuida dessa partezinha aqui junto com o paciente, ok? O que mais que aqui é importante para a gente comentar? Deixa eu ver se alguém tiver alguma pergunta, aproveitem, que nós já vamos terminar hoje, para também não ficar muito cansativo, tá bem? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, esteja à vontade. Há algumas deficiências de vitaminas que muitas vezes se mantêm por muito tempo. Então, às vezes a pessoa está adaptada, já perdeu o peso que tinha que perder, não estamos a falar de reganho de peso, o normal é perder peso
Aos 9 meses é quase, em muitos casos nós temos já um peso bastante próximo ao peso que a pessoa vai ficar. E ao ano e meio, em geral, já temos aqui um peso já entrando na estabilização e tudo. Aos 2 anos é para estar já com o peso estabilizado. Dependendo, claro, do peso inicial que teve o paciente, sem dúvida nenhuma, que isso faz toda a diferença. Eu tenho muito peso, não é? Normalmente a perda é diferente e a manutenção desse peso muda aí um pouquinho, varia um pouquinho. Então, mesmo com pessoas, depois de vários anos de cirurgia, às vezes ainda aparecem deficiências específicas. Aí são aquelas deficiências que depois você corrige com algum suplemento à parte do complexo vitamínico, ok? Então, há muita situação que a gente tem que tratar assim de uma forma mais delicada, de caso a caso. Então, não dá para generalizar tudo e todos, ok? Mas é importante entender dessa forma. Eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta ou tem algum detalhe para comentar. A Marisa também está por aqui. Marisa, olá. Não sei se ainda segues por aí. Quem mais que eu tenho aqui? Beta, seja bem-vinda. Dina. Sim, Karen, também acompanho pacientes que não são bariátricos, ok? Tenho muitos anos com bariátricos, tenho 20 anos com paciente bariátrico, mas continuo atendendo os pacientes que têm só emagrecimento e tudo isso. Simone, um beijo bem grande para Simone, que eu acho que é a minha amiga Simone, lá da faculdade, minha colega de curso. O Alexandre também tá por aqui. Alexandre, não esqueci de ti, tá bem? Aqui tem o Miguel. Isso, muito boa. Pizza e tapioca. Ótimo. Podem fazer, que aquilo é maravilhoso. Quem já tá comendo tapioca pode fazer. Ok. Depois, isso, explique que depois a gente lê isso e conversamos um pouquinho. Pronto. Eu acho que é a Simone, sim. Simone, um beijo bem grande para ti. Isso, nós já temos uma barbaridade de anos de formadas, temos 31 anos de formadas, e aí tem um grupinho que está voltando a se encontrar. Tô louca para ir para o Brasil para uma hora dessas encontrar essas meninas, para a gente falar da nossa vida e das mudanças nas nossas vidas, né? Pronto, então basicamente é isso. Hoje eu não queria me estender muito mais, mas queria comentar convosco sobre as vitaminas e sobre essa situação do bariátrico em si. Também lhe comentar que logo nós vamos ter uma vitamina com uma fórmula muito boa em cápsula também, mas nas quantidades que tem que ser feitas. Existem praticidades que as pessoas gostam. Eu tomo uma vez só por dia, isso é ótimo e tá tudo muito bem. É aquilo que eu vos comentei antes. Nós comemos várias vezes ao dia e não é anormal que nós também deveríamos fazer as vitaminas, 1, 2 vezes ao dia. Não passa nada. Se são em cápsulas é mais fácil, porque quando eu tenho que reduzir tudo a uma cápsula só, evidentemente que nós estamos a falar de tamanhos, os tamanhos das cápsulas aumentam. Então, muitas vezes nós temos que sopesar aqui várias situações, o que é interessante, o que vale mais a pena. Isso é uma decisão muito individual, muito particular e não passa nada. Isso aqui é ótimo. Lourdes, um beijinho grande para ti. Então, é assim, hoje eu vou deixando as coisas por aqui. Queria comentar-vos que na outra semana nós temos, acho que outro live dentro de 15 dias. Eu vou uns dias de férias, mas eu vos aviso para a gente orientar aqui, para ver se faz o live antes ou depois. Não é nenhum estresse. Quem tiver dúvidas ou quiser comentar, ou quiser que se comente alguma coisa especificamente, avise, mande um WhatsApp, diga, doutora, fale sobre tal assunto e tal e qual, que a gente conversa sobre esse assunto. Tá bem? Eu trago assim coisas muitas vezes que vêm na consulta. Como nós temos pacientes recém entrando na bariátrica, pacientes que já fizeram bariátrica há bastante tempo. Ontem eu vi uma paciente que está fantástica, que está com
2 anos de bariátrica e tá super bem, e faz as coisinhas todas muito direitinhos e tá perfeita. O Vitor também já tem bastante tempo, ou seja, temos aqui de tudo um pouco. Então a gente acaba tendo que em algum assunto repetir, mas eu acho que nunca tá de mal nisso, porque também sempre vamos trazendo, mesmo sobre um assunto muito particular, a gente sempre acaba trazendo coisas novas sobre esse próprio assunto e outras coisas que servem então para a maior parte das pessoas, porque essa também é um dos objetivos, é que a gente vai esclarecendo esse tipo de detalhe. Então, semana que vem, não sei se a gente faz o live antecipando, que eu vou estar de férias uns dias, eu vos aviso e ficam todos a saber. E coloco-me à disposição para o que precisarem. A gente faz as consultas online, continuo com as consultas online sem nenhum problema. Essa semana, amanhã, eu acho que ainda tem só uma vaguinha. Se precisarem, é avisar. E depois para a semana ainda tenho 2 dias que eu tenho consulta e consigo fazer as consultas online. Eu estou na Cruz Vermelha nas quartas-feiras e nas quintas-feiras no Joaquim Chaves Saúde. E de vez em quando na Cruz Vermelha a gente ainda faz as segundas-feiras, mas é rotativo com a minha outra colega que está lá. Então vou deixando vocês por aqui, que passem um delicioso resto de semana, que agora já tem pouquinho. Aproveitem esses dias que estão deliciosos, que tem um pouco vento, que tá bom, que tá agradável. Um beijinho bem especial para todos. E, por favor, façam aí um pensamento bom para aquele povo lá na Venezuela, porque a gente sofre mesmo de ver isso e é muito triste. A ditadura realmente é um processo complexo, bem complexo. Então, deixando a política de lado, o meu beijinho enorme para cada um de vocês, meu carinho para cada um de vocês, o meu muito obrigado por estarem aí. E dúvidas e etc., fica por aí, tá bem? Beijinho no coração. Deus. Olha, perdoem, já devia ter terminado. Mas como estão a escrever, estou aqui ainda, né? Karim, estamos aqui à disposição. Um beijinho para todos. Aninha, entre em contato que a gente fala. Lourdes, sim. E boas férias para quem vai de férias também. Aninha, nem pense que tá ganhando peso, que a gente já põe ordem nisso, tá bem? Pronto, rolando tudo a correr bem contigo também. E vá dando notícias, vá dando feedback, ok? Do que estão a passar. Olha, vou fazer essa resposta aqui. A Jay tá comentando assim, ó. Que se as vitaminas influenciam no reganho de peso. Influenciam. Por quê? Porque nós temos uma seletividade. Quando nós temos deficiência, a gente tem seletividade para buscar alimentos que me supram. O nosso corpo é inteligente. Embora a gente não escute o corpo, quando eu tenho deficiências, o próprio corpo te faz ter uma tendência a comer um pouquinho mais para ver se consegues aqui melhorar o aporte. Só que nós não somos suficientemente capazes de escutar e interiorizar-nos para entender o nosso corpo. Então, ele começa a dizer assim, olha, come um pouquinho mais, vamos ver se você me dá os nutrientes que eu preciso. Porque às vezes é uma deficiência dos nutrientes que faz você comer mais. Então, não é porque é fome, porque é só ansiedade, que é fome psicológica, que não sei o que eu já comi e quero comer de novo. Muitas vezes é por deficiência. Você toma a vitamina e repõe. E aí fica bem, tá? Então, claro que cada caso é um caso, mas isso acontece. Existe um estudo com crianças que não sabem, que é bem interessante, que eles colocaram crianças com deficiência de ferro, com anemias. As crianças já tinham anemias e foram colocadas numa sala com comida ad libitum. Ad libitum é comida livre, o que queriam. E as crianças iam tendencialmente, comiam de tudo e tal, mas iam tendencialmente a alimentos que eram ricos em ferro. Por quê? Porque o corpo precisa. Então, nos impele, nos faz com que a gente vá a buscar esse tipo de situação. Então, que a deficiência das vitaminas faz de reganho de peso? Faz sim, tá?
Pronto, vou deixar vocês por aqui, porque senão não paro de falar, vocês sabem que eu falo muito, né? E essa é uma situação que dá para corrigir perfeitamente e estabiliza, enche os potes da despensa com tudo, então eu paro de ter essas necessidades aqui de buscar snacks e comidinhas e sabores e etc. Tá bem? Beijo no coração de cada um e o que precisarem, estou à disposição. Dá para escrever no privado que a gente entra em contato. Karen, tu que tá chegando agora, eu vou... Tá lá no meu WhatsApp, tá lá no Instagram, mas eu vou deixar aqui tanto... Assim, vou deixar aqui o meu contato do WhatsApp. Esse é o meu WhatsApp, fica aqui. Então à disposição. E também dá para escrever aí pelo Instagram, tá bem? Beijinhos, cuidem-se. Jordi, um beijo. Esse é o meu cardiologista, meu amigo querido e meu paciente querido. E um grande amigo. Jorge, estamos a terminar aqui a live, sofrendo com Venezuela, ok? Um beijo, Jordi. Beijo a todos.